Diz o texto, este foi o testemunho de João, quando os judeus de Jerusalém enviaram sacerdotes e levitas para lhe perguntarem quem ele era. Ele confessou e não negou, declarou abertamente: não sou o Cristo. Perguntaram-lhe: e então quem você é? É Elias? Ele disse: não sou. É profeta? Ele respondeu: não. Finalmente perguntaram: quem é você? Dê-nos uma resposta para que a levemos àqueles que nos enviaram. Que diz você acerca de si próprio? João respondeu com as palavras do profeta Isaías: eu sou a voz do que clama no deserto, façam um caminho reto para o meu Senhor. Alguns fariseus que tinham sido enviados interrogaram-no: e então, por que você batiza se não é o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Respondeu João: eu batizo com água, mas entre vocês está alguém que vocês não conhecem. Ele é aquele que vem depois de mim, e não sou digno de desamarrar as correias da sua sandália. Tudo isso aconteceu em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. João Batista, ele foi filho de Zacarias e Isabel. Diz o texto bíblico que o anjo do Senhor aparece a Zacarias enquanto ele exercia o sacerdócio diante de Deus, dizendo que ele teria um filho, pois Zacarias era sacerdote, ele era um pastor. E disse para ele que o menino não poderia beber vinho nem bebida forte, ele precisava ser separado. Isabel era estéril, tanto ela quanto Zacarias já tinham uma idade avançada. Você já percebeu que quanto maior a impossibilidade, a improbabilidade, Deus se manifesta na vida dessas pessoas? Ela era estéril, tanto ela, Isabel, quanto Zacarias já eram avançados em idade. Então você não tem que olhar para a situação que você está vivendo hoje, para o seu estado físico, para o seu estado emocional. Você tem que olhar para o Deus que tem o poder de transformar a sua vida. João seria grande diante do Senhor, assim como os nossos filhos serão. O seu nascimento traria muita alegria, ele converteria o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais. O problema é que Zacarias duvidou. Ele duvidou da mensagem do anjo, e por ter duvidado, ele ficou mudo até o dia do nascimento do seu filho. Imagina que coisa inusitada. Principalmente quando a pessoa vem de um milagre e é pai pela primeira vez, ele quer anunciar para todo mundo. Quando ela vai ser mãe, quer anunciar para todo mundo. Mas Zacarias não podia. Como que ele se comunicava? Por libras, por linguagem de sinais, dizendo que a mulher estava grávida, que ele teria um bebê, que seria homem. Mas 9 meses ele não pôde falar. Por que ele não pôde falar? Porque quem duvida, Deus não pode dar voz para quem duvida. Porque Deus não trabalha na dúvida. Se você é alguém duvidoso, Deus não pode trabalhar através de você, porque Deus não trabalha com a dúvida. Você precisa ter posicionamento. O primeiro encontro de João Batista com Jesus foi ainda no ventre da sua mãe, e uma cena incrível acontece. Ele salta do ventre de Isabel. Quando ele percebe Maria chegando, Jesus dentro do ventre de sua mãe. É onde Isabel diz: agraciada, você é uma mulher incrível, porque você está gerando o Salvador do mundo. João Batista, ele conseguiu dar um salto de júbilo antes mesmo de ver os milagres de Jesus acontecendo. E João foi chamado para um propósito. Ele foi chamado para ser um precursor, ele foi chamado para poder abrir caminho, ele veio ao mundo com o propósito de aplainar. Eu já fiz algumas trilhas com algumas pessoas, e você pode perceber que quando vai alguém na frente com podão, facão, alguma coisa limpando a trilha, depois as pessoas que vêm, o caminho está mais aberto para elas, mais fácil. Não sei se você se lembra, aqui na nossa cidade, daqui até um povoado chamado Esteio, quem conhece? Há poucos anos atrás era estrada de chão, muita poeira. A gente demorava muito tempo para poder fazer esse percurso, principalmente quando chovia era difícil, mas agora a estrada está pavimentada. Como que a estrada está? Pavimentada. Então aquilo que eu demorava 40 minutos, hoje eu demoro
20. Deus está levantando você para poder pavimentar o caminho, porque quem virá após de você vai andar numa velocidade inacreditável. Por isso, nós precisamos aprender alguns princípios com João, e o primeiro deles é: não aceite ser outra pessoa a não ser você mesmo. Porque João sabia quem era, sabia por que veio, para que veio. Quando você descobrir quem você é, nunca mais você vai querer ser outra pessoa. Você não pode aceitar comparação, porque bonito é ser você. Ah, eu gosto demais dessa frase. Bonito é ser você. Você precisa ter senso de propósito e não aceitar rótulos. Quando você chegar no céu, Deus vai prestar contas com você da vida que Ele sonhou que você tivesse aqui na terra. Por isso você precisa ser você. Não dá para ser a Miriam, não dá para ser o pastor Bruno, não dá para ser o Cláudio. Porque se a mão querer ser o pé, como que você vai pegar as coisas? Se o olho querer ser o cabelo, como que você vai enxergar? E Paulo usa em algumas ocasiões na Bíblia a figura do corpo, simbolizando que nós somos o corpo de Cristo. Se você não exercer a sua função, por mais que você ache que ela é simples, como que vai funcionar o mundo de acordo que Deus criou você para o propósito dele? Então diga bonito é ser eu mesmo. Deus ama você do jeito que você é, com a cor de sua pele, com o seu cabelo, com o seu biotipo. Deus ama você do jeito que você é. Isso não te impede de passar na lanternagem. Pode passar na lanternagem, não tem problema. Mas Ele ama você do jeito que você é. Ele fez você assim. Eu tenho 2 filhos, gente. Eu não amo mais um do que o outro. Eu amo os 2. E até as crianças estão querendo colocar a gente numa sinuca de bico. A Ana do Ronaldo, mas a Simone, chegou para mim e está assim: ô pastor, você prefere eu ou a Cecília da Jaqueline? Falei: Ana, que brincadeira de mau gosto. Falei: Aninha, é o seguinte, quando eu precisar acessar uma criança, e eu querer conversar com uma criança, eu vou preferir você. Mas quando eu quiser acessar um bebê, tem que ser a Cecília, porque a Cecília é bebê. E se eu tivesse nascido gêmeas? Falei: aí eu ia amar igual. Porque vocês nasceram no mesmo dia, na mesma hora. Não nasce na mesma hora não, pastor. Não nasce na mesma hora. Eu falei: nasce na mesma hora. Você sabe que uma hora tem vários minutos? Aí eu peguei ela. Aí ela falou: é? Eu falei: é. Então nasce na mesma hora. Então, às vezes você está vendo uma pessoa ser abençoada, às vezes você está vendo uma pessoa alcançando e galgando posições de prosperidade. Não se compare, eu tenho dito, não se compare. É uma covardia você se comparar, porque talvez a pessoa esteja vivendo uma estação diferente da sua. Como você vai se comparar? Alguém pode estar numa estação de colheita, você pode estar numa estação de plantio. Então, como que eu vou me comparar? É uma covardia. Não se compare. Talvez você já ouviu falar de Marcelo Nascimento, um homem que se passou por Henrique Constantino, o filho do dono da Gol. No ano de 2001, no Recifolia, um carnaval fora de época no Recife, ele se passou pelo filho do dono da Gol. Alguém aqui se lembra disso? Se lembra? Esse cara ficou famosíssimo, ele ainda era jovem. Ele namorou muitas modelos nesse dia, nesse tempo do Recifolia, foi homenageado, conduziu várias vezes um repórter de helicóptero, ele alugou jatinhos e deu até uma entrevista na TV. O problema de Marcelo é que ele tinha problema com a identidade. Ele já teve mais de 15 identidades. Para você ter uma ideia, ele já foi enganando pessoas e grupos, organizações. Ele foi oficial do Exército, guitarrista do Engenheiros do Havaí, produtor musical, olheiro da seleção, campeão de jiu-jitsu, fiscal da Receita Federal, repórter da MTV e até se passou por um dos líderes do movimento PCC. Que cara louco! Ele ficou preso 11 anos. Dos 11 anos ele fugiu 9 vezes. Ele vivia enganando as pessoas num tempo em que não tinha rede social, que eles não conseguiam fazer uma comparação rápida. O problema é que esse homem estava vivendo uma identidade que não era dele. Ele conseguia se passar por outras pessoas. Ele era habilidoso nisso. Você já tem percebido às vezes o quanto você tem fugido da identidade que Deus deu para você? Você pode tentar se comparar. As pessoas podem dizer que você se parece com alguém, mas a sua digital é única.
Ei, as pessoas podem tentar comparar você, podem dizer que você se parece com alguém, mas a sua digital é única. Então, não pense que Deus não ama, porque Deus ama você. Pergunte para Júlia e Thaís, essas meninas lindas que vieram no mesmo tempo, da mesma placenta. Vocês podem se levantar, meninas, por favor? Chegaram aqui na igreja, estavam passando da fase da infância para a adolescência, hoje já estão aí. Que lindas, olha para trás, olha, deixa o pessoal ver vocês, pode olhar, o pai delas é bravo, já vou avisando, tá? Olha para trás, deixa eles verem você, para um minutinho assim, ó. Vocês acham que elas são iguais, sim ou não? Quem aqui tem dificuldade de separar quem é quem? Deixa eu ver, aí. Mas pergunta para o Júlio e para a Thaís, para você ver se eles têm dificuldade. Não tem, porque o pai reconhece, a mãe reconhece, porque vive na intimidade, porque foi formado ali. Então você tem que entender que você é um filho amado de Deus, e Ele não te compara com ninguém. As duas nasceram da mesma placenta, mas tem certeza que às vezes tem gosto diferente, identidade diferente. Escute, vamos aprender com João. Você foi chamado para liderar. A maior habilidade de um líder é desenvolver habilidades extraordinárias em pessoas comuns, diz Abraham Lincoln. Sempre quando você quiser formar um grande time, conte com pessoas normais. Pessoas habilidosas às vezes já estão com a mentalidade enrijecida. Então procure pessoas que estão dispostas a aprender. Quer formar uma grande equipe? Procure pessoas que querem aprender. Quer aprender, elas têm sede de aprender. Elas querem aprender com você. Mas se eu tivesse condições de contratar na minha empresa uma pessoa com tantos anos de mercado, talvez ela não vai dar aquilo que você precisa. Já vai chegar com a mente enrijecida. Por que você acha que a Davi se juntaram homens que a sociedade não dava nada por eles? Por que você acha que Jesus pegou 12 pessoas inexperientes? O que era mais experiente estudado foi aquele que traiu Jesus. O mais habilidoso. Aqui na nossa casa, os líderes até hoje da Mensageiros eram adolescentes quando eu cheguei. Vieram de famílias disfuncionais, onde o pai tinha ido embora, ou a mãe tinha abandonado, tanta coisa. Hoje são homens e mulheres de sucesso. Porque Deus acreditou, porque a igreja acreditou, e hoje são pessoas diferentes. São pessoas transformadas. Então, acredite naqueles que ninguém está acreditando, porque Deus acredita em você. João foi chamado para mostrar e aprontar um novo caminho. Você e eu fomos chamados para poder discipular as nações. O céu é o centro de criatividade. Se você acha que você está sem criatividade, você precisa dar um pulinho no céu. Eu não estou falando de morrer, para te deixar feliz. Você precisa ir lá no céu, aflorar aquela criança criativa que existia dentro de você. Se lance, se jogue, porque o poder de Deus só pode ser aperfeiçoado na sua fraqueza. Diga para Deus quais são as dificuldades que você tem, para Ele poder entrar e transformar você, te dando forças. João capítulo 3, versículo 22, narra o texto em que Jesus foi com os seus discípulos para a terra da Judéia, e ali ele passa um tempo. E os discípulos de João vão até João dizendo: olha só, todos estão se dirigindo a Jesus, João. Todos estão indo até Ele. E você já não está batizando mais, Ele está batizando mais do que você. Deixa eu dizer uma coisa para você: ninguém vai ter problema com você enquanto você estiver construindo. Os problemas virão quando os frutos começarem a aparecer. Você já viu alguém tacar pedra num pé que não tem abacate? Você já viu? Não tem não. Você já viu alguém tacar pedra num pé que não tem manga, ou a manga está verde? Você só vê alguém tacando pedra quando o fruto está preparado. Estão jogando pedras em você porque você está dando frutos. Você deveria ficar feliz com essa notícia. Estão jogando pedras em você porque você está dando frutos. Mas João respondeu: uma pessoa só pode receber do céu aquilo que foi dado. Meu irmão, você só tem a empresa que você tem, você só tem o dinheiro que você tem, você só tem o casamento que você tem, você só é feliz do jeito que você é porque você tem Jesus. É porque Jesus que dá a capacidade de você de construir. O dia que você achar que você dá conta com sua própria força, você vai se lascar. Porque diz a palavra: uma pessoa só pode receber o que foi dado do céu. Vocês mesmos são testemunhas do que eu disse: eu não sou Cristo, mas sou aquele que foi enviado adiante dele. Então, aprendam, é necessário que ele cresça e que eu diminua.
Às vezes Deus pode permitir você passar por momentos difíceis para você reconhecer quem é Ele na sua vida. Existem pessoas que vão galgando algumas posições na vida e vão subindo de patamar, e elas às vezes se esquecem de onde saíram. Aí você se pergunta, por que às vezes Deus permite acontecer algumas coisas na minha vida? Para você lembrar de onde você saiu. Porque se você não tomar cuidado, níveis de prosperidade têm a tendência de te afastar de Deus. Você precisa tomar cuidado com isso. Níveis de prosperidade têm a tendência de te afastar de Deus. Como assim? Se lembra quando você não tinha amizade nenhuma? E aí você queria conquistar uma amizade? E aí você levava alguma coisa para essa pessoa? Levava um chocolate, levava um bombom, queria agradar, mandava mensagem. Depois que você já está no meio do grupo, já não faz tanto mais sentido para você. Às vezes você nem valoriza tanto. Se lembra quando você queria conquistar essa menina? Se lembra quando você queria conquistar a sua esposa? O que você fazia? Era chocolate, era buquê, era tanta coisa que você fazia. Depois que você casou, tem tanto tempo que você não faz mais. Aí o que acontece? Às vezes acontece do Ricardo. Tem Ricardo aqui hoje? Tem Ricardo aqui hoje ou não? Tem não, né? Aí o Ricardo dá um ouro branco para ela, lá no serviço. Aí o coração dela dá uma estremecida. Aí você fala assim, o capeta está tentando no meu casamento. Não, meu irmão, eu sei que você não está regando esse jardim. Porque pode oferecer um chocolate importado. Se você está dando pelo menos um ouro branco dentro de casa, não vai se importar não. Aí o casamento tem que passar crise para você valorizar. Eu me lembro de quando eu namorava com Marina. E aí Marina trabalhava numa fábrica de costura. E aí teve um dia que eu fui lá buscar a Marina e eu vi um camarada lá. Falei, Marina, você é boa que esse cara aí, que esse cara é mala. Vou falar o nome do cara não, porque depois acessa aí. Não. Falei, você abre o olho que esse cara, Marina, que esse cara é mala. Ah, é? É. Tá. O tempo passou, senti um negócio estranho. Percebi o cara dando de cima da Marina. Esse negócio está estranho, mas eu falei que eu vou casar com essa mulher. O que eu fiz? Mandei um buquê lá no serviço dela. Ela recebeu o buquê toda feliz. Levei ela para almoçar naquele dia. O que aconteceu? Eliminei a concorrência. Mas antes disso eu estava fazendo alguma coisa? Estava não. Você vai esperar ter uma enfermidade para poder dar valor no Deus que você tem? Você vai esperar perder o dinheiro para poder reconhecer o Deus que você tem? Você vai esperar passar uma crise para reconhecer o Deus que você tem? É por isso que tem gente que prega contra a prosperidade, porque acredita que depois que a pessoa acessa, e eu não estou falando de dinheiro, acredita que a pessoa acessa um certo nível de prosperidade, ela começa a se afastar de Deus sem ela perceber. Mas não vai acontecer com você não. Então diga, é necessário que o Senhor cresça e que eu diminua. Dê glória para Deus, irmão. Você precisa dar glória a Deus em tudo aquilo que você está fazendo. Você não precisa ser aquele religioso que, não, eu não, é o Senhor. Não, reconheço, obrigado pelo elogio. Mas eu quero dar graças a Deus, porque Ele que me dá capacidade de construir e fazer. O cumprimento do seu projeto, do seu propósito tem um preço. Diz a Bíblia no Evangelho de Jesus, que segundo escreveu Mateus, no capítulo 14, a partir do versículo 1, que Herodes, o tetrarca, ouviu relatos a respeito de Jesus. E disse aos que serviam, esse João Batista, ele que ressuscitou dos mortos, o que está acontecendo? Por quê? Porque João estava morto. João morreu porque Herodes havia prendido e amarrado João. João morreu porque Herodes havia o prendido. Herodias, que era mulher de Filipe, irmão de Herodes, ficou angustiada quando João olhou na cara dela e falou, você está tentando ficar com um homem que não é seu. Isso está errado. Você não pode fazer isso. Porque o nosso ministério, a nossa palavra tem peso. Porque João dizia, não é permitido você viver com ela. Ela é a mulher do seu irmão, o que vocês estão arrumando? Mas no aniversário de Herodes, a filha de Herodias dançou maravilhosamente bem. E por ter dançado bem, ele estava bêbado, chamou aquela menina e disse, você dançou tão bem que se você quiser, eu vou dar para você a metade do meu reino. Gente do céu. A metade do reino de um rei.
Aí ela foi e fez o quê? Foi pedir conselho a mamãe. Mamãe, o rei falou que eu posso pedir o que eu quiser até metade do reino. A mamãe falou, você não quer a metade do reino? Você quer a cabeça do João. Pede para trazer a cabeça do João no prato. Mamãe, mas é a metade do reino. Mas você não quer a metade do reino, você quer a cabeça do João. Você tem que tomar cuidado para quem que você vai pedir conselhos, porque às vezes você não está fazendo aquilo que você quer fazer. Mamãe, é a metade do reino. Não, mas a gente quer a cabeça do João. Se você acredita no seu propósito, às vezes eles vão tentar arrancar sua cabeça. O que é importante saber? Que a minha vida e o meu propósito vale mais da metade do reino de um rei. E isso é maravilhoso. Mas a amargura tomou conta do coração daquela mulher. O tempo passou só porque ela foi afrontada. Você não pode ficar com esse cara. E ela colocou dentro do coração dela, uma hora eu mato o João. Uma hora eu mato o João. Pessoas que vivem com o coração amargurado, com falta de perdão, quando recebem uma oportunidade, trocam a metade do reino por ver a desgraça da pessoa. Se você ainda não achou uma causa pela qual vale a pena morrer, você ainda não achou razão para viver. Você precisa saber quais são as suas marcas, o que você está construindo, do que você está abrindo mão, no que você está sacrificando. Nenhum jogador de futebol quer ficar no banco de reservas, gente. Eu não conheço, eles querem jogar. Deus não te chamou para ser um espectador, Ele te chamou para ser um protagonista da sua própria história. Ele chamou você para poder discipular as nações. Engana-se você que você foi chamado para ser um espectador, que vem na igreja uma vez por semana no domingo, que coloca a bunda na cadeira e só vem aqui receber uma palavra. Você está aqui para ser treinado, porque transformação está esperando por você lá fora. É isso que Deus espera de nós. O sucesso tem que ter um preço que poucos querem pagar. Se você tem um grande projeto, você vai perder noites de sono, vai perder pessoas, vai dever em algum momento da sua vida. Meu Deus, quantas noites eu já perdi. E quantas vezes eu já falei, não, agora eu respiro, aí eu vou e entro numa encrenca. Por quê? Porque se você foi chamado para fazer coisas grandes, entenda, você não vai descansar seu coração enquanto você não conseguir conquistar. Pastor, mas eu já fracassei. Você não fracassou. Você teve problemas. Fracassado é aquele que para no meio do caminho. Alguém me disse, ai pastor, eu estou querendo empreender, mas eu não quero errar. Não, então você nem empreenda. O que mais vai acontecer é que você vai errar. Ah, eu quero empreender, mas eu estou com medo de quebrar. Então você nem empreenda, porque você vai correr risco de quebrar. Qual que é a diferença? Que aquilo que você construiu em 5 anos, agora você constrói em 1. Pode tentar tirar tudo de você, só não tira a sabedoria e o conhecimento que você adquiriu no tempo. Deus está trabalhando o tempo todo. Suas atitudes, seu comportamento, sua família, seus amigos, seus empreendimentos precisam aprontar um caminho. Se as pessoas olham para você e não se inspiram, tem alguma coisa errada com você. Então quais são as suas marcas? Pessoas que não têm marcas, pessoas que não têm cicatrizes, são pessoas sem história para contar. O que você vai contar para os seus filhos? O que você vai apresentar para os seus filhos? O tempo está passando, a vida está passando, nós estamos no 3º mês deste ano. O que você está construindo? Deus te trouxe aqui para chacoalhar você, para poder dizer que você tem um propósito, e o seu propósito é abrir caminho. Não vamos viver nessa vida vitimista. Oh céus, oh vida, eu nasci assim, eu vivi assim. Tem gente que tem a síndrome de Gabriela. Existem pessoas que nasceram na mesma família, filhos dos mesmos pais, com destinos diferentes. Por quê? Porque você só vai repetir padrão se você quiser. Porque a sua tataravó colocou um peso na cabeça da sua bisavó. E a sua bisavó colocou um peso na cabeça da sua avó. E a sua avó colocou um peso na cabeça da sua mãe. E a sua mãe colocou um peso na sua cabeça. E você vai colocar uma coroa de príncipe e princesa na cabeça dos seus filhos. Porque se você quiser, você vai quebrar o ciclo. Se você quiser, você vai fazer diferente. Só repete padrão quem deseja continuar repetindo padrão. Pergunte para alguém que está do seu lado, quais são as suas marcas?
Para estarmos aqui, um grupo de pessoas acreditou em nós. E não fecharam as portas dessa igreja. Para estarmos aqui, meu pai andava cerca de 30 quilômetros de bicicleta de Arcos aqui. E não desistiu. 20 anos se passaram. Para estarmos aqui, um grupo de adolescentes acreditaram em mim e Marina. E nós continuamos. Crescemos para baixo, agora estamos crescendo para cima. Porque um prédio, antes de crescer para cima, ele cresce para baixo. Para as estacas serem firmadas. Às vezes você está achando que está difícil, né? Não, Deus está investindo no alicerce. Porque depois o vento vai vir, mas não vai conseguir tirar você do lugar. Ei, palavra boa. Eu dei o exemplo da Cíntia aqui hoje de manhã, ela não está aqui hoje à noite. Cíntia é uma mãe solteira, com 2 filhos. Eu disse, Cíntia, o que mais entristece você? Ah, pastor, eu às vezes vivo alguns apertos financeiros. O que você faz? Você paga aluguel? Eu pago. Vamos comprar sua casa própria? Eu disse, impossível. Falei, não, eu vou te ajudar, vem cá, vamos sentar. Seus filhos estão trabalhando, começaram a trabalhar agora. Estavam na fase da adolescência, começando a crescer. Então vamos trabalhar, eu vou te ajudar. Vem cá, qual que é o seu orçamento? Tá, pede seus filhos para pagar água para você, internet, luz, isso, vamos diminuir isso aqui. E agora é o seguinte, você tem coragem de fazer dupla jornada, Cíntia? Tem coragem de fazer dupla jornada, pastor? Então você vai continuar trabalhando no serviço que você está. O que mais que você sabe fazer? Ela falou, eu sei cozinhar. Você consegue procurar um emprego nessa área à noite? Consigo. Não esqueça de vir à igreja uma vez por semana. Foi, trabalhou. Mais de um ano. O tempo passou. O que aconteceu com ela? Comprou a casa própria. Lutou. Conquistou. Foi atrás. Quais são as suas marcas? O quanto você tem se sacrificado? Por que Cíntia é feliz? Porque depois de ter conquistado, depois de ter avançado, ela voltou a ter equilíbrio. Sabe qual que é o problema dos crentes de hoje para os crentes de antes? Você está tendo acesso a tanta informação que você quer um serviço, 2, 3, 4, 5, não está sobrando tempo nem para Deus. Eu não tenho nada contra. Você quer alcançar? Vai trabalhar. Trabalhe em uma, trabalhe em 2 empresas, trabalhe em 3, alcançou? Agora eu tenho que voltar, porque eu tenho família. Eu tenho amigos, eu tenho que servir a Deus. Ei, Deus está falando aqui hoje? Depois, deixe os seus frutos falarem por você. Porque diz a Bíblia que João, ele mandou os seus discípulos perguntarem a Jesus, é você mesmo o Messias ou nós vamos ter que esperar outro? Como assim, João? Você é o precursor, você abriu o caminho, você fez com que o acesso fosse liberado, você viu o Espírito Santo descer sobre ele. Como assim ele é o Messias ou nós vamos ter que esperar outro? Ele estava ofendido com Jesus, porque ele estava preso. Talvez Jesus não foi visitá-lo. És tu aquele que haveria de vir, ou nós vamos ter que esperar outro? Sabe qual foi a resposta de Jesus? Disse aos mensageiros, voltem e anunciem a João que vocês viram e ouviram. Por quê? Porque os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e as boas novas são pregadas aos pobres. Quando começarem a falar de você, fique em silêncio e deixe os seus frutos falarem por você. Para de tentar se justificar. Pare de ficar se justificando, porque quando você começar a se justificar, você vai sair do seu propósito. Por que eu não fico respondendo críticas que eu recebo? Porque eu não tenho tempo para isso. Eu estou preocupado com o que Deus pensa ao meu respeito. Eu estou preocupado com o que a minha esposa pensa ao meu respeito. Eu estou preocupado com o que os meus filhos pensam ao meu respeito. E eu procuro ser uma pessoa de caráter para inspirar você. O resto, meu irmão, não se justifica. Não perca o seu tempo tentando se justificar. Porque você está crescendo. Porque você está prosperando. Porque você está avançando. E todo mundo que tem problemas com a sua estagnação, com a sua falta de criatividade e produção, vai tentar atacar a prosperidade de alguém. Observa que as pessoas que gostam de falar da prosperidade do outro, eles falam de tudo. Eles vão falar de pastor, vão falar de missionário, vão falar de empresário. Eu cresci vendo um cara trabalhar numa lanchonete, nesses trailers,
na beira de uma BR. E o cara, pastor Bruno, trabalhou 30 anos, cara. Depois de 30 anos ele levantou um prédio, Ronaldo. Ele conseguiu levantar um dinheiro, fez alguns empreendimentos em São Paulo. Depois de 30 anos o cara fez um prédio, começou a circular na vizinhança, está mexendo com droga. Ficou sabendo? Eu acho que aquele cara está mexendo com drogas. Mas a pessoa precisa atacar alguém. Droga talvez está a vida da pessoa que está falando. Todas as vezes que você vai parar para justificar, você perde o foco. Todas as vezes que você parar para tentar explicar, não, sabe por que está acontecendo isso? Você perde o foco. Você está perdendo tempo. E quem te justifica é Deus te justifica. Você tem que se preocupar com o que Deus está pensando ao seu respeito. Aprenda isso. O silêncio é um dos argumentos mais difíceis de se rebater. Faça comigo. Faça. Diga hoje: eu vou deixar os meus frutos falarem por mim.